Vamos então conhecer o projeto literário do humanismo. Vamos lá. Olha aí. O que é o projeto literário, professora? Projeto literário, gente, é aquilo a que se propõe o estilo de época, a corrente literária. Então, eles têm um projeto, eles têm uma razão de ser, né? É naquilo que ele vai focar. Então, olha aí, alguns aspectos importantíssimos do projeto literário do humanismo. Como nós já conhecemos, o resgate de valores clássicos, né? Da antiguidade clássica, da Grécia, né? Aqueles valores, até valores pagãos nós temos aí, né? E o homem no centro de tudo. Um outro aspecto importantíssimo é esse olhar, né? Este foco de modo racional para o mundo. Por quê racional? Porque no trovadorismo você tinha a religião explicando e moldando, não é, o modo de ser, de viver do ser humano, né? O ser humano era guiado, orientado pelos princípios cristãos, né? Pela igreja, o aspecto religioso. No humanismo, a sociedade já vai ser orientada por outros valores. Que valores são esses? Os valores greco-latinos, valores clássicos e o olhar da ciência. Essa racionalidade é em razão do advento das ciências, correto? Com o desenvolvimento, né, com o renascimento, o renascer das artes, da ciência, da cultura humana. Muito bem. Seguindo, então, nós temos aí agora as características. O que vai caracterizar o humanismo? Observe esta figura, né? Esta figura é muito conhecida, provavelmente você já viu esse desenho, né? Esse é o desenho chamado O Homem Vitruviano, né? De Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, o grande expoente do humanismo e também do classicismo, não é? E aí você percebe, uma leitura de imagem, que o homem está no centro de um círculo, né? Olha aí, de um círculo, simbolizando exatamente que agora não é mais Deus, não é mais a igreja, né? O poder supremo agora é o homem, que o homem se libertou das suas crenças, dos valores da religiosidade, e agora, por conta das descobertas, da ciência, do desenvolvimento das ciências, não só mas das ciências, por conta do renascimento, então o homem agora se sente poderoso. E o que é valorizado agora? Né? A sua condição humana, né? A figura humana é muito valorizada. Então, nós vamos ter pintores, não é, retratando a figura humana. Ela passa a ser um modelo de beleza, de tudo, né? O homem no centro de tudo. Daí nós temos aqui, né, teocentrismo versus antropocentrismo. Também nós vamos ter a separação, é uma outra característica, a separação entre a música e a poesia. Você lembra que no trovadorismo, nas cantigas líricas, que são as de amor e as de amigo, e as cantigas satíricas, as cantigas de maldizer, né, e as cantigas de escárnio? Então, aquelas cantigas, elas eram acompanhadas com música, né? O trovador recitava e acompanhava com música. Elas eram cantadas com música. Aqui, no humanismo, uma das características vai ser, e bem marcante, vai ser essa separação. Agora nós vamos ter a letra, a produção literária vai estar desvinculada da música. A música passa a ter autonomia e a poesia também vai ter a sua autonomia. Lembra que o Francesco Petrarca, aquele poeta italiano, ele vai trazer essa contribuição valiosa, né, para a estrutura da nova poesia. Nós vamos ter aí o soneto e também nós vamos ter uma produção literária que é a poesia palaciana, que ela difere um pouco das cantigas de amigo, tá bom? Então, nós temos também como característica marcante do humanismo o cientificismo, exatamente centrado aí nas novas descobertas, na ciência. Agora o que vai explicar, né? A natureza, o ser humano, a sociedade, enfim, a realidade será explicada pela ciência, não mais pela igreja, não mais pelos dogmas, não mais pela crença, certo? Então agora olha-se para a ciência. É por isso que o homem se coloca no centro de tudo, porque ele está encontrando
por intermédio da ciência, respostas para algumas, muitas, né, das suas questões, dos seus dramas, da sua vivência, algumas coisas estão sendo respondidas, mas muitas questões ficarão sem resposta, não é? Seguindo, outras características, descrição da figura humana, como já falei para você, já mostrei, né? Olha aí, descrição da figura humana, inclusive da mulher, né? Com expressões, com detalhes, com proporções, né? A figura humana agora é muito valorizada, a condição humana como um todo é valorizada. Outra característica sumamente importante, né, é a descoberta da natureza, dos campos, das florestas, das montanhas, né, que agora, no humanismo, eles são vistos, são tidos, considerados como refúgios para as mágoas de amor. Lembra que lá no trovadorismo tem as cantigas de amigo, onde a donzela, né, se queixa para as flores, né, para o rio, para a natureza, mas aqui há uma ênfase, né, a uma outra maneira de se ver, né, e está relacionada às ciências, também às descobertas da ciência, mas, né, também com esse viés para o amor, para os sentimentos. Vamos às próximas características do humanismo. Então, nós temos aí a descentralização do conhecimento, que até então, né, no século XI, século XIII e século XIV, até quando surge lá na Itália o humanismo, esse conhecimento, ele está controlado, está centralizado pela Igreja Católica, né? Os mosteiros tinham as bibliotecas, era dona do conhecimento. No humanismo, né? Ali no século XIV, não, o conhecimento é descentralizado, né? Ele deixa de pertencer única e exclusivamente aos mosteiros, à igreja, e ele se difunde, né? Nós temos então aí, como outra característica, o apoio aos valores cristãos e medievais, né? Porque, preste atenção, não é porque surge o humanismo que literalmente saem completamente todos os valores. Não. Lembra que o humanismo, ele representa uma ponte, uma transição. Então, é claro que ainda convivem alguns aspectos, algumas características do medievalismo, do teocentrismo, do trovadorismo, correto? Especialmente ainda na poesia. Poesia palaciana já é diferente, mas ainda guarda algumas poucas características do trovadorismo. Seguindo, vamos ver as principais, né, produções literárias. Nós temos, quais são as principais produções literárias? O que se produz no humanismo? Nós temos a poesia humanista. A poesia humanista, ela possuía as mesmas características da cantiga trovadoresca. Agora, olha aí uma característica fundamental. Na cantiga trovadoresca, elas eram acompanhadas com um instrumento musical. Então, o trovador, o menestrel, ele recitava, cantando também e acompanhando com os instrumentos. Mas na poesia palaciana já não temos mais isso. Nós temos o quê? Nós temos a poesia e tem a música, mas separadas, né? Então, ela vai passar a ser declamada. Onde? Nos palácios, por isso poesia palaciana, ali para a nobreza, né? E ela ficou conhecida exatamente por esse nome, poesia palaciana, porque ela tem essa característica de se separar da música e também ser apresentada, né, para esse público seleto. A sua aula continua no próximo vídeo.